Você já parou para perceber que existem palavras que você fala todos os dias, sem pensar, sem prestar atenção, e que essas palavras estão moldando a atmosfera da sua casa? Não estamos falando de palavrões ou ofensas óbvias. Estamos falando de expressões que parecem inofensivas, mas que carregam dentro de si um veneno silencioso que enfraquece sua fé, seca sua esperança e afasta a graça de Deus do seu lar. Santa Teresa de Jesus, essa mulher extraordinária do século XVI, que reformou o Carmelo e foi declarada doutora da Igreja, sabia disso. Ela viveu numa época de guerras espirituais intensas, de batalhas invisíveis que aconteciam dentro da alma, e descobriu algo que a maioria das pessoas ignora até hoje: que o diabo não precisa de grandes escândalos para destruir uma família. Ele entra pelas frestas, pelas pequenas palavras repetidas, pelas frases que você acha que não fazem diferença. Santa Teresa advertiu suas irmãs carmelitas que certas expressões jamais deveriam ser pronunciadas dentro de um lar cristão. Não porque fossem mágicas, não porque as paredes pudessem ouvir, mas porque essas palavras revelam o que está acontecendo dentro do coração. E quando você repete essas expressões dia após dia, você está alimentando uma mentalidade que sufoca a vida espiritual. Você está ensinando sua alma a desistir, a duvidar, a se conformar com a mediocridade. E pior, você está criando um ambiente onde Deus é tratado com indiferença, onde a esperança é ridicularizada e onde o perdão se torna impossível. Você percebe a gravidade disso? Não são só palavras. São declarações de fé, ou de falta dela. E talvez você esteja lendo isso agora e pensando: mas eu nunca percebi que falava essas coisas. Exatamente. É por isso que você precisa prestar atenção. Porque o inimigo trabalha na inconsciência. Ele planta sementes de desesperança quando você está cansado, de incredulidade quando você está confuso, de acomodação quando você está confortável. E essas sementes crescem em silêncio, até que um dia você olha para a sua vida e percebe que não sente mais nada quando reza, que não espera mais nada de Deus, que não acredita mais que você pode mudar. E tudo começou com pequenas frases que você deixou escapar sem pensar. Hoje você vai descobrir quais são essas 5 expressões que Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria mística e sua experiência de décadas de oração profunda, advertiu que jamais deveriam ser pronunciadas dentro de um lar onde Deus é bem-vindo. E mais importante, você vai entender por que essas palavras são tão perigosas, o que elas fazem com a sua alma, como elas afastam a graça e como você pode substituí-las por uma linguagem que planta esperança, que nutre a fé e que abre as portas do seu coração para que o Espírito Santo possa trabalhar livremente em você e em todos que vivem com você. A primeira expressão que Santa Teresa alertou para nunca ser dita é: não importa. Parece inofensiva, não é? Você diz isso o tempo todo. Esqueci de rezar hoje, mas não importa. Fui grosseiro com meu filho, mas não importa. Deixei passar aquela oportunidade de fazer o bem, mas não importa. E cada vez que você fala essa frase, você está treinando a sua alma para a indiferença espiritual. Você está dizendo que Deus não está prestando atenção, que suas escolhas não têm consequências eternas, que nada do que você faz realmente faz diferença diante do céu. E isso é uma mentira mortal. Santa Teresa ensinava que absolutamente tudo importa quando é feito na presença de Deus. Cada pequeno ato de caridade, cada momento de paciência, cada palavra gentil, cada esforço para ser melhor. Ela escreveu em suas obras que as pequenas fidelidades moldam a alma muito mais do que as grandes resoluções, porque é fácil prometer que você vai mudar completamente de vida. É difícil ser fiel nas pequenas coisas, todos os dias, sem aplausos, sem reconhecimento. E quando você diz não importa, você está fechando a porta para essa fidelidade. Você está permitindo que a mediocridade se instale no seu coração. E um coração indiferente é um coração fechado para Deus. Pense na última vez que você deixou algo importante de lado dizendo essa frase. Talvez fosse algo relacionado à sua oração. Talvez fosse um pedido de perdão que você precisava fazer. Talvez fosse uma atitude que você sabia que estava errada,
mas que você preferiu ignorar. E agora olhe para a sua vida espiritual. Você não sente que algo está frio? Que algo está seco? Que você perdeu aquela sensibilidade que tinha antes? É isso que acontece. A indiferença mata a alma lentamente. E tudo começa com essa frase: não importa. A verdade que Santa Teresa quer que você entenda é esta: tudo importa quando é oferecido a Deus. Tudo. Até o menor gesto. Até a oração mais simples. Até o esforço mais discreto. Porque você não vive para agradar aos homens. Você vive diante dos olhos de Deus. E para Ele, nada do que você faz com amor passa despercebido. Então pare de diminuir a importância da sua vida espiritual. Pare de tratar sua alma como se ela não merecesse cuidado. Comece a viver com essa consciência. Tudo importa. Minha oração importa. Minha escolha importa. Meu esforço importa. Porque Deus está vendo. E Ele se importa. A segunda expressão que Santa Teresa advertiu é ainda mais devastadora. Deus não se importa. Você já disse isso? Ou já pensou? Talvez não com essas palavras exatas, mas com o sentimento por trás delas. Quando você reza e parece que suas orações não são ouvidas. Quando você sofre e parece que Deus está distante. Quando você pede ajuda e nada muda. E então essa dúvida venenosa começa a crescer dentro de você. Será que Deus realmente se importa comigo? Será que Ele está prestando atenção? Será que eu faço alguma diferença para Ele? E quando essa dúvida se transforma em afirmação, quando você começa a falar como se Deus fosse indiferente ao seu sofrimento, você está caindo numa das armadilhas espirituais mais perigosas que existem. Santa Teresa lutou contra essa tentação durante toda a sua vida. Ela passou por anos de aridez espiritual, de silêncio divino, de sofrimento intenso. E ela mesma confessou em seus escritos que houve momentos em que sentiu que Deus não se importava com ela, mas ela não permitiu que esse sentimento se tornasse uma crença. Ela não deixou que essa mentira se enraizasse no seu coração, porque ela sabia, pela fé, pela doutrina da Igreja e pela experiência dos santos, que Deus jamais abandona quem o busca, que o silêncio de Deus não é indiferença, que muitas vezes, quando Ele parece mais distante, é porque está realizando uma obra tão profunda dentro de você que suas emoções não conseguem perceber. Quando você fala como se Deus não se importasse, você está plantando na sua casa e na sua alma uma imagem falsa de quem Deus é. Você está criando um Deus frio, distante, desinteressado. E quem vai querer se aproximar de um Deus assim? Quem vai querer rezar para alguém que não liga? Quem vai ter coragem de esperar algo de um Deus indiferente? Ninguém. E é exatamente isso que o inimigo quer. Que você desista de Deus. Que você pare de rezar. Que você feche o coração e diga: não adianta, Ele não se importa mesmo. Mas a verdade que Santa Teresa viveu e ensinou é completamente oposta. Deus se importa infinitamente com você. Cada lágrima que você derrama, Ele vê. Cada luta que você enfrenta, Ele conhece. Cada dor que você carrega, Ele sente. O problema não é que Deus não se importa. O problema é que você muitas vezes quer que Ele se importe do jeito que você quer, na hora que você quer, da forma que você quer. E quando Ele age de um jeito diferente, você interpreta como indiferença. Mas a sabedoria dos santos nos ensina que Deus age sempre por amor. Sempre. Até quando você não entende. Até quando dói. Até quando parece que Ele está em silêncio. Então substitua essa frase mortal por uma declaração de fé. Deus se importa comigo. Ele está agindo. Eu confio nele, mesmo quando não vejo. A terceira expressão que destrói a vida espiritual de uma casa é: eu sou assim mesmo. Quantas vezes você já usou essa frase como desculpa? Eu perco a paciência fácil, mas eu sou assim mesmo. Eu sou rancoroso, mas eu sou assim mesmo. Eu não consigo perdoar, mas eu sou assim mesmo. Eu não tenho disciplina para rezar, mas eu sou assim mesmo. E cada vez que você diz isso, você está fechando a porta da graça. Você está dizendo para Deus: eu não quero mudar. Eu não vou mudar. Eu aceito meus defeitos.
e vou viver com eles para sempre. E Santa Teresa via nessa atitude um dos maiores obstáculos para a santidade, porque a essência da vida cristã é justamente o contrário. É dizer: Senhor, eu sou assim agora, mas eu não quero continuar assim. Eu tenho esses defeitos, mas eu sei que com a tua graça eu posso ser transformado. Eu caio, mas eu me levanto. Eu erro, mas eu me arrependo. Eu sou fraco, mas tu és forte. Santa Teresa ensinava que a humildade verdadeira não é aceitar os próprios defeitos com resignação, é reconhecê-los e oferecer luz a Deus para que Ele trabalhe neles. É ter a coragem de dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu não consigo sozinho, mas eu quero crescer. Eu quero ser melhor. Eu quero ser santo. Quando você diz, eu sou assim mesmo dentro da sua casa, você está ensinando todos ao seu redor que a conversão é impossível, que as pessoas não mudam, que você tem que aceitar o outro do jeito que ele é, com todos os seus defeitos, e nunca esperar nada melhor. E isso cria um ambiente onde ninguém se esforça para crescer, onde os temperamentos continuam descontrolados, onde as feridas continuam abertas, onde os mesmos erros se repetem ano após ano, porque afinal, todo mundo é assim mesmo, não é? Não, não é assim que funciona. Deus não te deixou assim. Ele te criou para a santidade, e Ele te deu a graça necessária para chegar lá. A verdade que você precisa gravar no coração é esta: você é assim agora, mas Deus ainda não terminou a obra dele em você. Você está em processo, em crescimento, em transformação. E enquanto você tiver fôlego, há esperança de mudança. Santa Teresa chegou à santidade justamente porque ela nunca se conformou com seus defeitos. Ela lutou, ela chorou, ela pediu perdão, ela se levantou 1000 vezes. E ela se tornou uma das maiores santas da história da Igreja. Não porque ela era perfeita, mas porque ela não disse: eu sou assim mesmo. Ela disse: Senhor, transforma-me. E Deus transformou. Então pare de usar essa frase como escudo. Pare de se esconder atrás dela. Tenha a coragem de dizer: eu quero mudar. E Deus vai te dar a graça para isso. A quarta expressão que Santa Teresa alertou é uma das mais destrutivas para qualquer lar. Eu não posso perdoar. Essas palavras carregam um peso terrível. Porque quando você declara que não pode perdoar, você está dizendo que há algo maior que a graça de Deus. Que há uma mágoa tão profunda, uma traição tão grande, uma injustiça tão grave, que nem mesmo Deus pode te ajudar a superar. E isso é uma mentira. Uma mentira que aprisiona você, não a pessoa que te machucou. Porque quem carrega o rancor é você. Quem revive a dor todos os dias é você. Quem fica preso no passado é você. Santa Teresa entendia isso profundamente. Ela mesma foi traída, caluniada, incompreendida. Ela sofreu nas mãos de pessoas que deveriam tê-la apoiado. E ela sentiu a dor do abandono, da injustiça, da falsidade. Mas ela não permitiu que a falta de perdão se instalasse no seu coração. Ela sabia que guardar rancor é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Ela ensinou que perdoar não é um sentimento. Não é acordar um dia e sentir vontade de perdoar. É uma decisão, uma escolha, um ato da vontade que você repete quantas vezes forem necessárias até que seu coração acompanhe. Quando você diz, eu não posso perdoar dentro da sua casa, você cria uma atmosfera pesada, tensa, espiritualmente estagnada, porque a falta de perdão bloqueia a circulação da graça. Pense assim: como você pode pedir perdão a Deus todos os dias no Pai Nosso, dizendo perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se você se recusa a perdoar alguém? Você está pedindo a Deus que use a mesma medida que você usa. E se você não perdoa, o que você está pedindo? Que Deus também não te perdoe. É por isso que Jesus foi tão claro: se você não perdoar, também não será perdoado. A verdade que Santa Teresa quer que você compreenda é que perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Não significa voltar a confiar cegamente. Não significa negar a dor. Significa libertar a outra pessoa do tribunal do seu coração e entregar a justiça nas mãos de Deus.
Significa dizer: Senhor, eu escolho perdoar. Eu não consigo sozinho, mas com a tua graça, eu escolho liberar essa pessoa. Eu escolho não alimentar mais esse rancor. Eu escolho confiar que tu vais cuidar da justiça. E quando você faz isso, algo muda dentro de você. Você sente um peso saindo dos seus ombros, uma paz entrando no seu coração, porque você não foi criado para carregar fardos assim. Você foi criado para a liberdade, e o perdão é o caminho para ela. Então substitua essa frase mortal por uma declaração de fé. Com a graça de Deus, eu estou disposto a perdoar. A quinta e última expressão, e talvez a mais perigosa de todas, é: não há esperança. Essa frase é um ataque direto à misericórdia de Deus. É uma negação de tudo que Ele é, porque Deus é o Deus da esperança, o Deus do impossível, o Deus que ressuscita mortos, que cura feridas, que restaura o que estava destruído. E quando você diz que não há esperança, você está dizendo que Deus chegou ao limite, que Ele não pode fazer mais nada, que a situação está tão perdida que nem mesmo o Criador do universo consegue resolver. Você percebe a gravidade dessa afirmação? Santa Teresa enfrentou momentos em sua vida onde parecia não haver esperança nenhuma. Ela fundou mosteiros sem dinheiro. Ela enfrentou oposições violentas de autoridades religiosas. Ela sofreu doenças terríveis. Ela viu seus planos desmoronarem várias vezes. E em cada uma dessas situações, ela poderia ter dito: não há esperança. Mas ela não disse. Ela agarrou-se à fé. Ela confiou que Deus não havia terminado a obra dele. Ela repetia para si mesma e para suas irmãs: Deus basta. E essa fé inabalável a levou a realizar coisas que eram humanamente impossíveis. Quando você fala dentro da sua casa como se não houvesse esperança, você espalha uma sombra sobre todos. Você alimenta a ansiedade. Você paralisa o esforço. Você ensina os seus filhos a desistirem antes de tentar. Você cria um ambiente onde a fé é ridicularizada e onde confiar em Deus é visto como ingenuidade. E o pior, você impede que a graça haja. Porque Deus respeita o seu livre-arbítrio. Se você decide fechar a porta da esperança, Ele não vai arrombar. Ele vai esperar. Esperar que você tenha a humildade de reconhecer que você não sabe o futuro, que você não conhece todos os caminhos, que você não tem controle de todas as variáveis. A verdade que Santa Teresa viveu e ensinou é que a esperança cristã não é otimismo barato. Não é fingir que está tudo bem quando está tudo desmoronando. É confiar na fidelidade de Deus, apesar das aparências. É dizer: Senhor, eu não vejo a saída, mas eu sei que Tu vês. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Eu estou com medo, mas eu escolho esperar em Ti. E essa esperança muda tudo. Ela te dá forças para continuar quando tudo diz para desistir. Ela te dá paz quando tudo ao redor é caos. Ela te dá a certeza de que Deus não abandonou você. Então nunca diga que não há esperança. Diga: Deus ainda não terminou a sua obra. Agora você conhece as 5 expressões que Santa Teresa de Ávila alertou que jamais deveriam ser pronunciadas dentro de um lar cristão. Não importa. Deus não se importa. Eu sou assim mesmo. Eu não posso perdoar. Não há esperança. E você percebeu que nenhuma delas é dramática. Nenhuma é um palavrão. Nenhuma é uma ofensa direta. Mas todas elas carregam um veneno sutil que corrói a fé, seca da esperança, endurece o coração e afasta a graça. E o mais assustador é que você provavelmente já disse várias dessas frases sem nem perceber, porque elas são tão comuns, tão aceitas, tão normais. Mas agora você não pode mais dizer que não sabia. Agora você foi avisado, e a responsabilidade é sua. Você vai continuar falando essas coisas? Vai continuar permitindo que essas mentiras moldem a atmosfera da sua casa? Ou você vai ter a coragem de mudar, de vigiar sua língua, de substituir essas expressões mortais por declarações de fé, de esperança, de amor? Porque é isso que Santa Teresa está te convidando a fazer. Não é magia. Não é superstição. É formação espiritual. É vigilância interior. É cuidar da sua alma
e da alma dos que você ama através das palavras que você escolhe dizer todos os dias. Pense na sua casa agora. Como é a atmosfera espiritual dela? As pessoas falam de Deus com reverência ou com indiferença? A esperança é alimentada ou ridicularizada? O perdão é praticado ou desprezado? O crescimento é esperado ou ignorado? A confiança em Deus é guardada ou atacada? Essas perguntas são importantes, porque a resposta a elas vai te mostrar se a sua casa é um lugar onde a graça pode circular livremente ou se ela está bloqueada por palavras descuidadas, por atitudes negligentes, por uma mentalidade que trata a vida espiritual como algo sem importância. E se você perceber que precisa mudar, não desanime. Não diga, eu sou assim mesmo, eu não consigo, porque isso seria cair na terceira armadilha. Diga, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu quero mudar. Eu quero que a minha casa seja um lugar onde tu és bem-vindo, onde as palavras curam em vez de ferir, onde a esperança é falada mesmo quando não é vista, onde a confiança em ti é guardada como um tesouro. E Deus vai te dar a graça para isso, porque Ele quer morar na sua casa. Ele quer fazer do seu lar um santuário, mas Ele precisa da sua cooperação. Ele precisa que você guarde a sua boca, que você vigie o seu coração, que você escolha todos os dias falar palavras que plantam vida. Santa Teresa não pediu lares perfeitos, ela pediu corações vigilantes. Ela sabia que você vai errar, que você vai escorregar, que você vai dizer coisas que não deveria. Mas ela também sabia que o que importa não é a perfeição, é a disposição para recomeçar. É a humildade para reconhecer o erro. É a coragem para pedir perdão e tentar de novo. Porque a santidade não é para os perfeitos. É para os que caem e se levantam. Para os que lutam. Para os que não desistem. E se você chegou até aqui, é porque você é um desses. Você quer ser melhor. Você quer que a sua casa seja diferente. Você quer que Deus seja honrado no seu lar. E isso já é o começo. Então vamos fazer um compromisso agora. Um compromisso espiritual. A partir de hoje, você vai prestar atenção nas palavras que saem da sua boca. Você vai parar antes de dizer não importa e vai se perguntar: isso realmente não importa? Ou eu só estou sendo preguiçoso espiritualmente? Você vai parar antes de dizer Deus não se importa e vai se perguntar: isso é verdade? Ou eu só estou com medo de confiar? Você vai parar antes de dizer eu sou assim mesmo e vai se perguntar: eu realmente acredito que não posso mudar? Ou eu só estou me escondendo atrás dessa desculpa? Você vai parar antes de dizer eu não posso perdoar e vai se perguntar: eu realmente não posso? Ou eu só não quero? Você vai parar antes de dizer não há esperança e vai se perguntar: Deus realmente não pode fazer nada? Ou eu só estou olhando com os olhos da carne em vez dos olhos da fé? E sempre que você perceber que estava prestes a cair numa dessas armadilhas, você vai escolher substituir a mentira pela verdade. Não importa vir a tudo importa quando é oferecido a Deus. Deus não se importa vir a Deus se importa infinitamente comigo. Eu sou assim mesmo vira Senhor. Eu quero mudar, transforma-me. Eu não posso perdoar vira com a graça de Deus. Eu escolho perdoar. Não há esperança vir a Deus ainda não terminou a sua obra. E cada vez que você fizer essa escolha, você estará plantando uma semente de graça na sua casa. Você estará criando um ambiente onde o Espírito Santo pode trabalhar, onde a fé pode crescer, onde a esperança pode florescer. Lembre-se, palavras não são magia, mas palavras são formação. Palavras repetidas se tornam pensamentos. Pensamentos repetidos se tornam atitudes. Atitudes repetidas se tornam caráter. E caráter determina o destino eterno da sua alma. Então não subestime o poder da sua língua. Não trate suas palavras com descuido, porque elas estão moldando você. Elas estão moldando sua casa. Elas estão moldando o futuro espiritual de todos que vivem com você. E Santa Teresa, que passou a vida inteira estudando a alma humana, que escreveu sobre os caminhos da oração,
que experimentou as moradas interiores, que conheceu tanto a aridez quanto o êxtase, te garante: se você guardar sua língua, você estará guardando seu coração. E se você guardar seu coração, você estará abrindo espaço para que Deus habite nele. E agora uma última palavra para você, que está ouvindo isso e talvez sentindo um aperto no peito. Talvez você tenha percebido que sua casa está cheia dessas expressões venenosas, que você passou anos falando como se Deus não se importasse, como se não houvesse esperança, como se você não pudesse mudar. E agora você está com medo. Você está pensando: será que já é tarde demais? Será que o estrago já está feito? Será que Deus ainda pode fazer alguma coisa? E a resposta é sim, 1000 vezes sim. Porque o Deus que você serve é o Deus dos recomeços. É o Deus que faz novas todas as coisas. É o Deus que olha para você agora, neste exato momento, com os mesmos olhos de amor com que olhou para Pedro, depois que ele o negou 3 vezes. Com os mesmos olhos de misericórdia com que olhou para a mulher adúltera antes de dizer: vai e não peques mais. Não importa quanto tempo você passou falando essas coisas. Não importa quantos anos você viveu na indiferença, na dúvida, na falta de perdão, na desesperança. Hoje é um novo dia. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando para recomeçar, para decidir que daqui para frente vai ser diferente, que sua boca vai ser usada para plantar esperança, não desespero, para declarar a bondade de Deus, não sua indiferença, para proclamar a possibilidade de transformação, não a prisão do eu sou assim mesmo, para praticar o perdão, não o rancor, para confiar, não para desistir. E quando você tomar essa decisão, você vai ver que Deus estava esperando por isso. Ele estava esperando que você abrisse essa porta. E agora que você abriu, Ele vai entrar. E Ele vai começar a trabalhar. E sabe o que é mais incrível? Você não está sozinho nessa jornada. Você tem Santa Teresa intercedendo por você no céu. Você tem o Espírito Santo guiando você aqui na terra. Você tem a Igreja te acompanhando com seus sacramentos, com sua sabedoria, com sua tradição. Você tem irmãos e irmãs na fé que estão lutando a mesma luta que você. E acima de tudo, você tem um Deus que não desiste de você, que te ama com um amor eterno, que te conhece pelo nome, que conta cada lágrima sua, que celebra cada pequena vitória sua, que te espera todos os dias de braços abertos, dizendo: vem, confia em mim, eu vou te transformar, eu vou curar tua casa, eu vou restaurar tua família, eu vou fazer do teu lar um lugar onde meu amor habita. Então hoje, neste momento, faça uma oração. Não precisa ser longa, não precisa ser bonita, só precisa ser sincera. Diga: Senhor, coloca uma guarda sobre os meus lábios. Ajuda-me a falar palavras que plantam vida, que constroem, que curam. Ajuda-me a substituir a indiferença por zelo, a dúvida por fé, a acomodação por crescimento, o rancor por perdão, o desespero por esperança. Faz da minha casa um lugar onde tu és honrado, onde teu nome é bendito, onde tua vontade é buscada e onde tua graça pode fluir livremente. E quando você fizer essa oração, acredite, Deus vai responder. Talvez não do jeito que você espera, talvez não na hora que você quer, mas Ele vai responder, porque Ele é fiel, Ele é bom, e Ele jamais abandona quem o busca de coração sincero.